sentar, não vou continuar. Senta, não vou falar. Está suspensa a reunião por 10 minutos. Vai sentar. Ninguém vai me intimidar aqui. Não vai me intimidar. Está suspensa a reunião por 10 minutos. Abaixa um pouquinho. Pra cabeça, porra! Vocês são nós aqui, ó. Já era. Agora você não tá deixando mais da imprensa passar desse local. Agora a imprensa não passa desse local. Deixa aqui, ó. Ninguém passa, Deixa aqui, ó. É, fiel, clima quente e hostil dentro do nosso Coringão quando se trata de política. Infelizmente, aí mais uma vergonha nos jornais envolvendo o nome do Coringão. O que poderia ser um início de temporada tranquilo, com o time terminando bem em 2024, com aquela ascensão de 9 vitórias seguidas e de um rebaixamento, indo por uma classificação de Libertadores, mas o pessoal sanguessugas, renovação e transparência do William Monteiro, André Sanches e companhia não largam o osso e estão fazendo de tudo para tentar voltar ao poder. A gente viu aí imagens aí da saída de Augusto Melo, lá da votação do impeachment que aconteceu lá no Parque São Jorge, teve Gaviões da Fiel cobrando diretamente o Rubão, teve discussão do Romeu Tuma e o presidente Augusto Melo, agressões, muita confusão e mais uma vez essa votação foi adiada. A gente vai ver todos os bastidores aqui, então já se inscreva no canal, seu like e vamos pro vídeo. O grande problema aí é que o Augusto Melo e toda a diretoria, eles ainda não conseguiram de fato mostrar alguma prova aos conselheiros de que o Alex Cassundé fez a intermediação do contrato com a Vaidbet. E também nós temos algumas contradições, como por exemplo, Augusto Melo já deu entrevista dizendo que esteve com o Alex Cassundé. Ontem ao Fantástico ele disse que nunca esteve com o Alex Cassundé. O próprio Alex Cassundé, no depoimento à polícia, disse que não fez a intermediação e ontem ao Fantástico soltou uma nota por meio do seu advogado dizendo que sim, fez contato com a Vaidbet. Enquanto isso, o proprietário da Vaidbet, nós mostramos aqui com exclusividade, garantiu que sequer conhece esse Alex Cassundé, que o intermediário no caso seria o Toninho Duetos, que a gente também mostrou com exclusividade. Enfim, são muitas as contradições, muitas as versões e é isso que tem complicado a situação do Augusto Melo aqui no Conselho Deliberativo. Eles vão fazer a votação, voto secreto, em papel. Assim que sair o resultado, uma maioria simples define se ele vai ser afastado imediatamente ou não. E se isso acontecer, o Osmar Stabile, primeiro vice-presidente, assume provisoriamente. E aí o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, tem 5 dias para marcar a Assembleia Geral dos Sócios, que não tem prazo para acontecer. O Conselho pode, por exemplo, esperar a polícia resolver esse caso aí, se vai indiciar ou não Augusto Melo. Enfim, a gente vai estar aqui acompanhando tudo. Augusto Melo acabou de passar aqui pela imprensa, indo lá para o mini ginásio aqui do Parque São Jorge para começar a votação, que está marcada para as 19 horas, Michele.
Muito obrigada, Thiago Salazar. Então, o Salazar tá até assim, cauteloso, porque da última vez chegou lá... Mas dessa vez o presidente falou diferente, né? Ele disse que vai deixar rolar, que deu a ordem para deixar rolar o negócio, a votação. Então, a princípio, eu imagino que isso vai acontecer. Agora, tá na cara que é tudo uma bagunça ali dentro, né? A gente tem que esperar realmente o inquérito acabar, todo o processo acontecer, a polícia que está averiguando tudo, indo atrás das provas, dos depoimentos. É uma pena que a parte política do clube esteja tão conturbada e o futebol esteja tão bom, né? Sim. Ainda bem que o futebol tá bom, né, Miller? Pra você ver, Michele, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os problemas internos não refletem no campo. Porque se perdesse duas partidas seguidas no Paulistão, todo mundo ia dizer o contrário, né? É um impeachment, tá influenciando. Não influencia, absolutamente. São coisas distintas. É bem verdade que a situação tá complicada, né? Se a maioria votou pelo impeachment, significa que essa maioria vai votar a favor do impeachment. Né? E também tem um negócio, se caso o Augusto Melo for afastado hoje, até os sócios votarem, pode demorar muito, o Salazar 90 dias, pelo menos. Isso Quer dizer, 90 dias o vice-presidente vai assumir. Bom, conclusão do inquérito, então, ok, tá errado esse negócio aí da patrocinadora, mas a gente não sabe se realmente o Augusto Melo tá envolvido. Ou se era só o Marcelo Mariano que ele já destituiu do cargo. O Marcelo Mariano pediu para sair, como ele foi publicado. Né? Porque a última vez que eu estava aqui no programa que a gente falou sobre isso, eu até falei sobre o Marcelo Mariano e sobre oficialmente ele não ter saído do cargo ainda. Agora ele saiu. Né? Ele então pediu, agora, né, pra sair, exato, fez um acordo ele com saiu. o Augusto, né? Então eu acho que meio que vai ficar essa questão nas costas do Marcelo Mariano, porque foi ele quem assinou a autorização para aquele pagamento. E ele já saiu. Então agora tem que ver se o Augusto ele vai conseguir meio que se livrar, né, aí da maioria dos votos do conselho pela destituição do Marcelo Mariano. Porque aí ele teria ciência, isso, né? Se foi o cara que assinou. Se ele conseguir se livrar, né, se a maioria do conselho votar que ele não deve sair, o caso é arquivado, acabou. Se a maioria votar que pelo impeachment, que ele deve ser destituído, ainda não é oficial, né? Aí, se a maioria votar a favor do impeachment, o Tuma, ele tem 5 dias para convocar uma nova votação na Assembleia Geral, que aí são todos os sócios, não é só os conselheiros, são todos os sócios do clube que votam a favor ou não do impeachment. E na Assembleia Geral, eu acho que não passa o impeachment, mesmo que passe hoje. Mas ele sai automaticamente, viu? Se for aprovado. Sim, ele é afastado na Assembleia Geral, sim. Aí agora, por exemplo, se for votado hoje que ele deve sair, aí ele é afastado. Só um adendo aí. Oi. Mas, Lelê, eu tinha lido, eu não sei também, aí a respeito do Estatuto do Clube, que ele teria de 30 até 60 dias para convocar a Assembleia Geral de votação dos sócios. Não, são 5 dias, só que você não tem uma data pré-definida para quando vai ser a votação. Mas ele tem 5 dias para convocar. Aí ele pode convocar em até 60 dias. Isso, aí nesses 5 dias ele vai ter que falar, afastado, né? Mas assim, o quanto antes melhor, né? Porque você vai deixar o clube ali... Claro. Se vai sair, já resolve logo, né? Exatamente. Então assim, ele tem 5 dias para convocar e aí ele vai ter que delimitar uma nova data. E aí eu acho que o quanto antes, melhor. Me falaram, Lelê, que vão usar os 60 dias. Porque, teoricamente, a alegação lá é que eles vão tentar levantar tudo que eles podem para apresentar e tentar o impeachment do Augusto. Mas é nítido que o que está acontecendo aqui é jogo de interesse. É interesse político. O Augusto pode falar o que ele bem entender, a defesa pode falar o que bem entender, a acusação pode falar o que bem entender, já existe uma predisposição de voto. A pessoa que já está indo para lá, ele já sabe o que ele tem que fazer. E eles vão tentar, sim, derrubar o Augusto. Eles vão aprovar o impeachment. E ontem, de maneira até surpreendente, Lelê, é estranho, né, a coincidência do Fantástico ter apresentado essa matéria às vésperas da eleição que aconteceria hoje, principalmente pelo fato do Corinthians não ter acertado com a Libra, que é a empresa que a Globo detém os direitos tem dúvida transmissão. Então, Quintino, é aquele negócio, tipo, é o preço que se paga. Porque coincidentemente, meu Deus, às vésperas da eleição que pode apresentar o impeachment para o associado do Augusto Melo, o Fantástico solta uma matéria
falando a respeito da situação em si. E Lelê, volto a falar aqui, eu não tenho política de estimação, mas o conselho do clube, ele não pode antecipar o que a justiça está fazendo. Se não existe, de fato, até agora, uma conclusão de inquérito, que posteriormente, depois de um inquérito, ele pode virar um processo judicial, porque o inquérito não é um processo ainda, pode virar, caso o Ministério Público acate, e dentro de um processo judicial, você ainda tem esferas para que você possa se defender. Tem a primeira, a segunda, a terceira instância, para que você possa, no trânsito e julgado, ser considerado culpado ou inocente. Então como é que o conselho do clube, Lelê, de verdade, vai tentar empichar um presidente sob a alegação do eu acho que? É isso que muitas pessoas não entendem e ficam, o mano tá passando pano. Não é questão de passar pano. Como é que você pode condenar alguém, sendo que a própria justiça ainda não fez? Não, nessa questão, mano, eu concordo plenamente com você. Não é a questão de defender o Augusto ou não, até porque assim, pra mim, se for comprovado que o Augusto tem a ver, que o Augusto tava por trás de tramóia e tal pra roubar, tem que tirar. Né? E a gente tem que criticar e tem que tirar, assim como a gente criticava Andrés, Duílio e Cia. Sim. Né? A gente tem que pensar no bem do clube, não de dirigente nenhum. Então, assim, mas a questão geralmente realmente é essa. Eu quero provas de que ele estava envolvido ali, né? Se realmente apresentarem provas no conselho, eles têm que abrir pro torcedor também saber dessas provas, ficar ciente, que aí sim a gente vai ser a favor, né, da retirada do Augusto. Agora, se não, fica difícil, né? Você realmente tirar uma pessoa sem apresentar provas, fica parecendo que é por interesse político. Okay. Vamos aguardar. Só mais uma notícia. Isso aqui é um programa de esporte ou é página policial? Eu acho que nós estamos falando de página policial aqui. Tá feio o negócio, hein? Tá feio. Nossa senhora! Tá mais uma notícia do futebol Corinthians. E a polícia andam lado a lado. Só mais uma notícia do Corinthians. O Corinthians finalmente anunciou o empréstimo de mais um ano com o Maicon. O Maicon, já estava engatilhado, faltava só questões burocráticas ali do contrato e anunciaram hoje até dezembro de 2025. Muito bem. Então falei as notícias do Corinthians. Lembrando... Fiel, grande confusão, teve briga e trocas de acusações e a gente vê aqui no site do Tempo. Na saída, torcedores intimidaram conselheiros, torcedores da Gaviões da Fiel intimidaram Marcelinho Mariano envolvido no caso da Vaidibet e Sérgio Janiquian. Eles foram agredidos na saída do Parque São Jorge e Augusto Melo teve que ser escoltado, como você viu no início do vídeo, por seguranças. E Romeu Tuma Júnior foi diversas vezes ameaçado por pessoas que estavam ali presentes no local. E também na saída, Augusto Melo disparou contra Romeu Tuma Júnior e escancarou uma briga que por muitas vezes surgia de maneira amena. O presidente do Corinthians chamou Romeu Tuma Júnior de ditador e disse assim: o que prejudica é ter um presidente do conselho igual Romeu Tuma. Um cara totalmente imparcial, está trabalhando para eles, a oposição, advogando em causa própria. Um cara que não deixou a gente se defender, é um ditador, acusou o presidente do Corinthians, no caso, em direção a Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo e aquele que está acima de tudo ali no Corinthians em sentido do impeachment, né? À frente do impeachment. Mais tarde, Romeu Tuma Júnior se defendeu das acusações, lamentou a postura de Augusto Melo e reafirmou que seguiu as diretrizes do Estatuto do Corinthians. E isso vai longe, hein, Fiel? Vai bem longe. Na palavra do Romeu Tuma Júnior, o que ele disse? Enfim, eu lamento, prefiro nem responder, porque assim, democraticamente, a gente fez todo um trabalho. Todo mundo que acompanha sabe que foi dado todo o direito de defesa. A própria justiça falou sobre isso no processo. Só tenho a lamentar a postura dele como presidente do Corinthians, finalizou Romeu Tuma Júnior. E aí, você é a favor ou contra Augusto Melo? Para mim, o que eu enxergo hoje é que a torcida está bem a favor do Augusto Melo, porque ninguém mais quer ver a turma do Duílio, Monteiro Alves e André Sanches voltando ao poder. E tudo que eles querem, você sabe, né? Não é o bem do Corinthians, porque se quisessem o bem, não estariam causando tudo isso agora que o Corinthians está engrenando para voltar aos tempos de glória, disputando por títulos, um time que está encaixado, com uma comissão técnica encaixada. Esses caras só querem saber de poder e dinheiro, porque já cansaram, não cansaram ainda de derrubar o Corinthians, como deixou o Corinthians largado depois de vários anos aí
na presidência do Corinthians, até que Augusto Melo conseguiu tomar o poder e tirar essa sarja aí do posto da presidência do Corinthians. Então a gente vai ter aí muitos capítulos dessa novela e a apuração ali, a votação, mais uma vez foi adiada, não chegou a concluir, e a gente vai ter novos capítulos aí E a gente vai ter novos capítulos e a gente vai trazer tudo aqui no canal para você ficar atualizado. E a gente torce para que o Corinthians ainda assim consiga manter o futebol longe de toda essa política, para que a gente vá bem em campo. Daqui a pouco aí tem um majestoso contra os Bambi, contra o São Paulo, e a gente precisa muito aí do pessoal totalmente focado. Mas não tem jeito, né? Com toda essa confusão nos bastidores, ainda assim, Augusto Melo, que trouxe Memphis Depay, e teve todo o caso aí do patrocinador também, que teve aí quase que ser retirado do Corinthians, e a gente na preocupação se ia bancar ou não Memphis Depay. Da outra vez, Memphis Depay já pediu esclarecimento sobre tudo o que estava acontecendo nos bastidores, ameaçando até sair do Corinthians, e a gente aí torce para que isso se resolva, que eles não voltem ao poder, ninguém mais aguenta a renovação e transparência, e que também não venha a atingir o clube como um todo, inclusive os atletas, né? Então até o próximo vídeo, se inscreva aí no canal, deixe o seu like e valeu!